Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Essa luz verde que vocês estão vendo aqui no nosso vídeo, nós estamos gravando na sala de magnetismo e nós usamos essa luz verde nos atendimentos, né, associados aos passes magnéticos aos atendidos. Esse trabalho é feito às terças-feiras. E durante as nossas sessões, essa sala também ela é utilizada para atendimento fraterno. Quando eventualmente um ou outro consulente precisa conversar de uma forma mais reservada, mais demorada um pouco, são atendidos nesta sala aqui. Na oportunidade de hoje, nós queremos falar um pouco primeiro, do nosso amor aos orixás. Aprendemos ao longo dos anos ter muito amor por essas potestades divinas, por esses enviados, né? No caso os falangeiros, os espíritos que atuam nas vibrações dos orixás e dos orixás em si como divindades, aspectos divinos do Criador, né? Desdobramentos vibratórios de Deus, que seria um Deus único de toda a humanidade. O nosso entendimento, embora a gente possa ter denominações diferentes, é um único Deus que irmana o universo, o cosmos, e temos o entendimento que ao longo do tempo, você compreendendo o orixá, você compreendendo a psicologia que envolve dentro dos seus ensinamentos milenares, panteão que vem com seus mitos, né? Desde da antiga África, que é a principal influência no nosso país, é um tratado muito inteligente, digamos assim, que a espiritualidade nos deixou para evoluirmos, né? Junto a essas divindades, digamos assim, né? Para nós os orixás. Hoje estamos um pouco tristes. Temos verificado, e não poderia ser diferente, porque os meios de comunicação, os meios de mídia são um reflexo, uma caixa de ressonância da nossa sociedade, das coletividades e ainda de como nós percebemos o sagrado, vivenciamos a espiritualidade. E não poderia ser diferente quando falamos de orixá. Independente de denominação religiosa, nós temos notado hoje um aviltamento, né? Uma degradação da magia dos orixás por pessoas despreparadas, que se dizem bruxos, magos, feiticeiros e também sacerdotes que utilizam, por exemplo, a internet para literalmente venderem a magia de forma mais aviltada, ensinarem trabalhos mágicos em nome do orixá. Quando usam o nome de Oxum para separar casais, usam o nome de Ogum para conseguir facilidades ou riquezas extemporâneas, iludindo as pessoas, né? Utilizam elementos invocando os orixás, ensinando as pessoas simpatias para causar impotência, tirar inimigos do caminho, fazer amarrações, unir casais que estão brigados ou em processo de separação, ou ao contrário, desunir um casal para que um terceiro fique com um dos seus compartes, né? Nós vemos isso com tristeza, não em função dessa simpatia, desses trabalhos ou desses feiticeiros ou bruxos da nova era, ou magos, que usam de forma aviltante isso, um comércio, né, online, de graças e facilidades espirituais. Mas, acima de tudo, por usar o nome do orixá. E vinculando ao orixá, acaba, de uma maneira geral, desmerecendo todas as religiões que utilizam os sagrados orixás. E nesse bojo, nesse meio Umbanda. Porque para o leigo de outros tratados religiosos, de outros credos, eles acabam, por associação e por desconhecimento, generalizando, né?
Como se todo umbandista praticasse uma magia degradante, uma magia viltada e que não respeita o outro no sentido do seu merecimento, do seu livre-arbítrio, que para nós são independentes de religiões ou de opções religiosas, né? Então a você, meu caro irmão, preste atenção, observe bem, quando você faz quando você dá seu nome, sua data de nascimento, quando você paga um boleto para esses trabalhos que são feitos hoje de forma online, à distância, que efetivamente, na maioria dos casos, eles são inócuos, né? Eles servem como portas de entrada, caça-níqueis, para que você tenha interesse de um trabalho mais forte, de um trabalho mais elaborado. Aí esses magos da nova era, eles vão te dizer que você não tem um altar consagrado por orixá Y ou orixá X, e que você precisa daí pagar um valor maior para que ele sim, aí ele tendo esse altar consagrado, digamos assim, com mais força, que ele sabe mexer com esses elementos, com esses mistérios, que ele faria esse trabalho você pagando. Quais seriam as consequências possíveis, por exemplo, não vou nem falar desses que elaboram o trabalho, porque isso aí Xangô, a espiritualidade superior, no momento de merecimento de cada um, na sua caminhada, vão estabelecer os julgamentos que são necessários, não é a nós, ainda na matéria, tão limitados, que cabe a julgar quem quer que seja, mas nos exigimos compartilhar algumas impressões, como por exemplo, você que faz esse trabalho, que contrata, quais seriam as consequências? Vamos falar assim no que é mais utilizado, no que é mais hoje procurado, que são as amarrações amorosas, né? Você unir com o seu cônjuge, seu namorado, seu noivo, enfim, que brigou com você abafar e unir, né? Amarrar essa pessoa a você, ou você causar a separação de um terceiro para que ficar com um dos seus consortes, né? Isso aí é o que tem mais, a gente vê assim, mais procura, principalmente nos canais aí que hoje tem no YouTube e nesses serviços online, né, serviços online espirituais. Mas qual seria a consequência? Suponhamos que você consiga, através de um trabalho desse, ficar realmente com uma pessoa. Você contrata esse trabalho, o mago, ele vai lá, através de imprecações, de mantras, de palavras, ele consegue, né, conjurar, fazer um conjuro e mobilizar forças espirituais e que espíritos, digamos assim, menos esclarecidos da lei do Cristo, desocupados do mundo espiritual, que se unem em torno desses serviços mágicos para prestar serviço, se alimentarem dos fluidos que ali são movimentados. Digamos que através dessas imprecações, desses conjuros, eles consigam, esses espíritos, irem até o alvo, a pessoa que se quer que mude de opinião, e eles ficam ali o tempo todo trazendo lembranças para a mente, né? Fixando painéis pictóricos de imagens junto àquela pessoa que quer que fique junto o tempo todo, e digamos que essa pessoa mude de ideia, e através dessa influência mental ele não consiga discernir, perceber seus verdadeiros sentimentos, né? E distorce o seu livre-arbítrio, ele toma decisões influenciado, digamos, por essas consciências espirituais externas, né? Por essas fixações mentais, por esses pensamentos, por essas induções que vão contra a mente do alvo, e ele acaba, digamos, retornando com uma namorada, com uma noiva, e acaba casando. E aí vem os filhos, e alguns anos depois a inevitável separação ou a infelicidade dos cônjuges, né? Ou a infelicidade se aquilo não estava dentro de uma programação kármica para que ficassem juntos. E aqueles espíritos que já encarnaram? E aqueles que estavam programados, determinados, serem filhos de uniões que já vinham, né, mais ou menos alinhavadas no mundo espiritual para ocorrerem, e você foi lá e destruiu isso, distorceu. E aí, quais são as consequências disso? Quem é que responde por isso?
vamos responder no mundo espiritual, né? Quando nós não estivermos mais nesse escafandro grosseiro, nesse corpo físico transitório, porque nós, no nosso imediatismo, no nosso senso de urgência, a gente só vê a nossa felicidade, o nosso prazer aqui e agora. Nós não pensamos nas consequências, né? Quando nós aviltamos a vontade ou a opinião de um terceiro para que ele se renda àquilo que a gente quer que ele faça. O que a gente tem verificado muitas vezes, que aquele lar que se desfaz, né? Que causa uma tremenda infelicidade para os filhos, para o casal, e você 5, 10, 12 anos depois, que a família está lá separada, que não se relaciona, não tem uma afetividade, não tem uma união no seio do lar, você não se lembra do trabalho que você fez 10, 11, 12 anos atrás, né? Não vamos nem mencionar a possibilidade de doenças que podem acontecer na família, pelo desvirtuamento da lei de causa e efeito. Então, a gente nesse pequeno vídeo queremos externar a nossa opinião, que os orixás sagrados para nós, que nós amamos, orixá, forças divinas, divindades, espíritos que vêm fechados dentro dessa luz, dentro dessa força do divino, não estão aí à disposição para servicinhos mágicos, trabalhinhos, simpatias que são ensinadas aí num processo de degradação da magia, de popularização e total desrespeito ao direito do próximo e em desconsideração do outro, tudo baseado só no mercantilismo da fé, no imediatismo das pessoas. Esses espíritos que vêm fechados nessas forças sagradas que são os orixás, eles já têm um nível de esclarecimento, de experiência entre as reencarnações muito maior do que o nosso, e eles não estão aí para responder a apelos, né, imediatistas que contrariam a lei divina maior de causa e efeito e de merecimento. Agora, pululam no mundo espiritual espíritos desocupados, né, mistificadores, zombeteiros, que aparecem sempre como uma imprecação, através de uma imprecação mágica, de uma invocação, de um esconjuro, de uma conjuração, através de mantras e de palavras, né, com o nome da pessoa, com os elementos materiais que são utilizados ali, seja fio de cabelo, seja peça de roupa íntima, seja o nome escrito num pedaço de papel ou uma fotografia, outros elementos que são associados. Pode-se citar o orixá, mas o orixá, enquanto força sagrada, harmonizada com as leis divinas e mantenedoras do cosmos, no nosso entendimento, não se movimentam por essas imprecações, por essas invocações imediatistas desvinculadas da lei maior divina. Ao contrário, são espíritos menos esclarecidos, oportunistas, que se vinculam ao mago, ao feiticeiro ou ao bruxo, que faz a sua imprecação, que faz a sua invocação e lhe dão assistência sempre objetivando que aquele apelo mágico ele se concretize e aumente o processo de reconhecimento do poder mágico desse sacerdote e aumentando a sua legitimidade diante dessas populações menos esclarecidas. Quer dizer, quanto mais cliente você tiver, quanto mais trabalhos feitos você tiver, quanto mais uniões que você fez através de amarrações, mais forte você é percebido, mais legitimidade te dá no mercado mágico e religioso, que é tudo em função do dinheiro. Quando é que isso vai acabar? Não sabemos. Da nossa parte, nos cabe amar com intensidade o orixá e dizer àqueles que são simpáticos ao nosso humilde e singelo trabalho, tão limitados e imperfeitos que somos na matéria, tão necessitados ainda de auxílio dele, dos orixás, que orixá é amor, orixá é equilíbrio, orixá é esclarecimento da consciência, orixá é evolução. Essa pleiade de espíritos que estão decantando seus karmas passados, né, de outras vivências na matéria, que atuam fechados na verdadeira lei de Pema, na verdadeira Umbanda, eles não se rendem a apelos imediatistas da urgência humana, da vida da matéria, e não estão aí
para estarem sendo mandados, né, como despachantes para fazer trabalhos aviltantes em total desrespeito ao livre-arbítrio e merecimento das criaturas humanas. Pense, meu irmão, reflita, e quando você for dar seu nome, quando você for dar sua data de nascimento, o nome do seu parceiro, ou namorada, ou de um chefe, ou de quem quer que seja que você quer, através desses atos mágicos, desvirtuar, distorcer e subjugar a vontade de um terceiro, pense na lei de causa e efeito, pense nas consequências que você está trazendo para você, agindo dessa maneira. Que os orixás nos abençoem, que o Evangelho de Jesus, no seu esclarecimento, esteja cada vez mais nos apoiando como instrumento de trabalho para que a gente descubra as pérolas ocultas dentro de nós e a potencialidade do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Que Xangô nos proteja e nos guarde. Caô, cabecilê, Xangô, muita justiça, muito equilíbrio no nosso ori e na nossa corrente. A bênção de todos os orixás, que assim seja.